Bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição? Lição número 2. Hoje é quarta-feira, 8 de julho. Um Messias crucificado. Paulo escreveu que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam. Tampouco correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. A cruz ia contra a expectativa de todos. De fato, basta observar como os discípulos reagiram quando Jesus anunciou sua crucificação, para perceber o quanto essa noção lhes soava estranha e repulsiva, especialmente aos judeus. Como já dissemos, os judeus aguardavam um Messias que derrotasse os romanos, que não aconteceu. Ao menos, não no sentido militar e terreno de conquistar. Por muitos séculos, a cruz tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé. Para os cristãos que vivem no século XXI, é difícil imaginar quão absurda parecia na mente das pessoas do primeiro século a ideia de um Deus crucificado. No entanto, é justamente por ser uma mensagem tão chocante que ela merece nossa mais profunda reflexão. O retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto a ir para cumprir o plano da redenção. A própria ideia da cruz e do Senhor morrendo nela já nos causa espanto aqui na terra. Agora, imagine o que significou para os seres sem pecado que conheciam e adoravam o Senhor Jesus no céu. Vamos ler Atos capítulo 13, do verso 16 ao 47, especialmente os versos 26, 38 e 47. Após a leitura, responder a seguinte pergunta: o que essa passagem nos ensina sobre o significado da cruz? Atos capítulo 13, do verso 16 até o 47. Tome a sua Bíblia e me acompanhe na leitura. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temei a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, o filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos,
descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: Cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Amém? Agora, com base na leitura realizada, vamos responder à pergunta: o que essa passagem nos ensina sobre o significado da cruz? Resposta sugestiva: por meio da cruz, Deus oferece perdão, salvação e luz para todos os povos. Paulo afirmou que Cristo o enviara para pregar o Evangelho, e por isso anunciava a mensagem de um Messias crucificado.
Ele retoma essa ênfase em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 a 5. O apóstolo foi fiel à comissão de Cristo. Ao proclamar o evangelho, não recorreu à ostentação de linguagem ou de sabedoria. Em vez disso, concentrou-se em Jesus Cristo e este crucificado. Sua palavra e sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Afinal, a sabedoria humana é bem diferente do poder de Deus. Um Messias crucificado era impensável. O que isso nos diz sobre Deus agir além de nossas expectativas? Por que lembrar disso quando as coisas não saem como queremos? Amanhã estudaremos Cristo, poder e sabedoria de Deus. Eu fico por aqui, se Deus permitir, nos encontraremos novamente amanhã. Um forte abraço, paz e graça.